Mateus capítulo 10. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pou. E nós chegamos aqui na nossa caminhada de 1189 semanas, chegamos ao capítulo 10 de Mateus. Nós temos estudado esse livro e vocês sabem que eu não leio todos os versículos, eu tento resumir aqui e trazer alguma devocional a respeito do texto, mas o que eu digo para você sempre é: leia a Bíblia. Nada substitui sua leitura da palavra de Deus e a oração, a busca pela presença do Senhor. E a igreja é extremamente importante e essencial. Ler, ouvir mensagens, ouvir podcast, tudo isso acrescenta muito na nossa vida, mas a sua busca pessoal com Deus, o seu caminhar com Deus é extremamente importante e nada substitui isso. Então, minha sugestão para você, né, meu conselho é: leia a Bíblia. Também outra sugestão: se inscreva no meu canal, me ajude aí, deixa o like, compartilha, tá bom? Você vai me ajudar muito aí se inscrevendo no meu canal. Facinho, é só você clicar e fazer sua inscrição, acionar também o sininho para receber as notificações. Sai vídeo aqui toda terça e sábado às 11 da manhã. Mas então vamos começar, né? E aí, eu lendo esse capítulo, e é claro, faço outras leituras aí, né, no dia a dia, mas o capítulo 10, a gente poderia colocar assim de uma forma contemporânea, que ele retrata, o capítulo 10 retrata a jornada do herói. É claro que Mateus não tá com isso em mente, o escritor, isso é uma coisa mais contemporânea dos nossos tempos. Mas hoje eu queria fazer assim uma licença poética e literária, se você me permite, e a gente examinar pensar a respeito desse capítulo, tendo o que em mente, né? Tendo também o livro do Tolkien, O Hobbit, que é um dos primeiros livros que ele lançou da trilogia de todos os outros livros do Senhor dos Anéis. E aqui nesse livro trata sobre a jornada do herói. Também Tolkien não estava pensando no capítulo 10 de Mateus. O Tolkien ele é até diferente do C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele gosta muito de alegoria, então ele usa algo que ele criou ali na literatura para exemplificar um personagem verdadeiro. Então, por exemplo, em C.S. Lewis, em Nárnia, tem Aslan. E Aslan, C.S. Lewis quer dizer que é Jesus. Assim, há uma alegoria que ele faz ali, muito interessante, eu gosto muito dele. Mas o Tolkien ele não se propõe a isso. Os personagens deles são todos livres, há interpretações. E aqui eu vou fazer a minha interpretação em cima desse capítulo. Então, assim, é coisa minha mesmo, os pensamentos aqui que se entrelaçaram quando eu li o capítulo 10. Porque o capítulo 10 de Mateus fala que Jesus ele chama os discípulos e tem a lista dos discípulos. Então, de cara, você vê que Jesus ele comissiona os discípulos, e os discípulos eles então vivem a vocação que Deus dá para eles, que é a vocação de ser discípulo. Então, a vida dos discípulos e esse capítulo é uma mistura que eu quero fazer, pensando na palavra e no que o capítulo está dizendo, pensando na jornada do herói daqui e pensando na nossa vida. Porque tudo se entrelaça, tudo parece, e você de repente pode se pegar como um desses personagens, né? E aí essa jornada do herói é o quê? É um mestre, um senhor que convoca, que comissiona a pessoa para uma vocação. E qual é a vocação? A vocação é um chamado, e Jesus chama esses discípulos, esses homens, para serem discípulos dele. E aqui acontece a mesma coisa. O Hobbit é um personagem lá criado pelo Tolkien, e o nome dele é Bolseiro, é o Bilbo Bolseiro. E o Bilbo ele tem a vida dele muito confortável lá no condado, a casinha dele muito aconchegante, ele é bem apegado às coisas da casa, às colheres, às panelas, o alimento. Então ele tem toda aquela afetividade, aquele amor por aquela vida simples que ele tem dentro da casa dele, no conforto dele. Só que aí chega
o Gandalf, que é o Mago Cinzento, e Gandalf comissiona ele para uma vocação, para uma jornada. Uma jornada que ele vai enfrentar muitas coisas difíceis. Gandalf diz que talvez ele nem volte, mas se ele voltar, ele volta com tesouro. E chama ele para isso. E ele não quer ir, aparentemente, assim, a princípio, mas não tem jeito, né? O desenrolar da história, ele acaba saindo do condado e entrando nessa jornada. E o capítulo 10, Jesus, ele fala para nós que somos seus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, você já tem uma vocação. Qual é a nossa vocação? Ser discípulo. Se você não é discípulo de Jesus, é esse o chamado que Jesus tem para você, para que você experimente a coisa extraordinária que é ser discípulo. Mas como é a vida do discípulo? E aí Jesus fala aqui que a vida do discípulo é fazer Jesus conhecido. Esse é o objetivo da nossa jornada, fazer Jesus conhecido. Mas o capítulo 10 diz que Jesus fala assim no versículo 16, ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Então Jesus, ele mostra claramente que seguir essa vocação é arriscada, é difícil. Jesus fala, olha, eles não me trataram de uma maneira boa. Eles levantaram falso contra mim. Jesus fala, eles me chamaram de Beuzebu. Olha que ofensa terrível. E aí Jesus fala, se eles me trataram dessa forma, eles não tratarão vocês melhores. Vocês serão perseguidos, entregues, vocês serão mortos, vocês sofrerão açoites. Então, a jornada do herói é uma jornada de muito sofrimento externo. Muitas coisas ruins acontecem. E aqui no livro, o bolseiro, Bilbo, ele sofre muitas coisas, ele é roubado, ele passa frio, ele toma muita chuva, ele uma vez é capturado, ele quase é morto algumas vezes. Então há essa dificuldade, como nessa jornada que Jesus apresenta no capítulo 10 de Mateus. Mas seguindo aqui, Jesus fala que nós valemos mais do que os pardais, que nós não estamos nessa jornada sozinhos, que Deus cuidará de nós. E aí ele fala aqui que os discípulos podem ficar tranquilos, não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada nessa jornada, porque Deus vai suprir tudo. Deus vai cuidar, Deus vai dar na hora a pessoa a capacidade para ela lidar com as situações adversas. Deus vai cuidar. Na história aqui do Bilbo, é a jornada dele, ele leva muita coisa, mas depois perde tudo. Mas ele é sustentado, ele consegue viver. Então a jornada é difícil, mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. E aí o texto continua dizendo que nós vamos passar por muitas coisas, muitas dificuldades. Mas no final, sim, ainda tem outra dificuldade aqui, né? Então, tem essa dificuldade externa, de sofrimento, de angústia, de pressões, mas tem as dificuldades internas. Porque Jesus diz que essa jornada, a jornada de ser vocacionado, a de ser discípulo, a ser esse seguidor de Jesus, envolve também muitas restrições. Jesus diz assim no versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus, ele dá uma chacoalhada em nós e nos faz pensar a respeito de quem domina o nosso coração. O nosso coração está inclinado a quê? Quem nós amamos. E Deus, ele não abre mão da adoração completa a ele. Deus não abre mão da exclusividade que pertence a ele. Então, para ser esse discípulo e seguir essa vocação, nosso amor e nossa fidelidade deve estar completamente voltada para Jesus. Quem se recusa a tomar a sua cruz, Jesus continua falando, e me seguir não é digno de mim. Então, Jesus está mostrando que ser um seguidor de Cristo, viver essa jornada do herói, exige um sacrifício muito grande, que é cruz. Cruz significa sacrifício, significa renúncia. Jesus diz no versículo 39, quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da própria vida por minha causa a encontrará. Então, a jornada é difícil. No Senhor dos Anéis, o Bilbo encontra
um outro personagem que chama Gollum. Esse personagem, ele é um personagem de quem nós podemos nos tornar se nós vivermos voltados para as nossas paixões. Esse Gollum é um bichinho muito feio, assim. Ele era bonito, ele era saudável, ele era normal, mas ele é consumido pelo desejo do anel. O anel é aquela tentação, é aquela impossibilidade de abrir mão da vida. O Gollum é aquele que ama mais as coisas do que a Deus, que ama mais alguém, as pessoas do que a Deus. É aquele que não toma a sua cruz, mas deseja viver para si uma vida egoísta e hedonista, porque ele sempre está agarrado à vida e ele não abre mão. Porque Jesus fala que seguir a ele é abrir mão, é você não amar mais a vida, mas amar mais a Deus. E o Gollum, ele é terrível, porque ele se tornou um ser horripilante, voltado para si, e ele vive o castigo de permanecer no pecado. Ele vive o castigo de viver para si e não enxergar mais nada, ele só pensa em se satisfazer. E o que Tolkien descreve dele é muito profundo, eu só estou fazendo aqui uma rápida pincelada. Você precisa comprar os livros e ler para você também se deliciar nessa história tão profunda que ele nos transmite. Mas nós vemos nos personagens, nós vemos neste personagem que eu estou dizendo, o Gollum, como a pessoa ela pode se transformar num ser totalmente contrário ao que Deus deseja para nós e como isso afeta tudo. Romanos fala, no livro de Romanos, que o maior castigo que o homem pode receber aqui na terra é ser entregue às suas próprias paixões. E foi isso que aconteceu com o Gollum, ele foi entregue às suas próprias paixões. E as paixões dele o desfiguraram. As paixões dele, e que ele achou que ele ia ter vida, que ele ia ter poder, que ele ia ter beleza, que ele ia ter de fato se encontrar, na realidade isso o desconfigurou, isso o destruiu, isso o fez se tornar um ser longe daquilo que era para ele ser. Então o pecado, ele é terrível. E aí a lógica de Jesus é uma lógica que não se encaixa na nossa mente, porque é o quê? Não se apegar à própria vida, mas perder a vida, abrir mão da vida. Isso significa o quê? Abrir mão das minhas paixões, abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus desejos, abrir mão das minhas opiniões para abraçar a vida de Deus, aquilo que Deus diz para mim que é certo, aquilo que Deus diz que para mim é a vontade dele, eu abraçar a vocação de ser discípulo. Ser discípulo tem um custo. Ser discípulo é penoso. Ser discípulo é você sofrer dificuldades externas, não ser amado, não ser aceito, não ser respeitado porque você é cristão. E aí você vai receber chacota, pessoas vão levantar falso contra você, as pessoas vão dizer que você não é capacitado para produzir ciência, nem filosofia, nem tecnologia, porque você lida com a fé e as pessoas não te respeitam. Pressões internas, você lutando contra as suas paixões, os seus desejos e você querendo abrir mão deles. Então, ser discípulo tem um custo muito alto. Mas aqui eu achei fantástico, assim, pensando no Hobbit, pensando em Bilbo Bolseiro, é que o Bilbo, ele segue a jornada, ele deixa ser vocacionado, por mais que ele não entenda tudo, por mais que ele não queira ser vocacionado a ser discípulo, por mais que há lutas, ele vai. E nessa trajetória de ir e de enfrentar tudo isso que eu tô falando e outras coisas mais do livro, né? Ele se torna um vencedor, ele consegue matar o dragão, que era a finalidade aqui do livro. E ele volta para casa. Porque a jornada do herói é essa. Ele sai de casa, é comissionado, mas depois ele volta para casa. Quando o Bilbo volta para casa, os parentes dele fizeram aquilo que os parentes costumam fazer quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa some. O que os parentes fazem? Depenham na casa, né?
Os parentes do Bilbo chegaram lá, pegou tudo dele. Os talheres, a comida, os móveis, tudo. Então quando o Bilbo chega, a casa dele tá depenada. Os parentes pegaram tudo. E vocês lembram que no início da história, Bilbo era extremamente apegado a tudo. Mas quando ele chega, ele olha a situação daquela casa e ele já não liga mais, aquilo não afeta mais ele. Ele chegou com um tesouro, ele realmente ganhou um tesouro, mas o tesouro para ele era só tesouro, não era nada para além que pudesse satisfazê-lo de alguma forma. Por quê? Porque ele entrou numa jornada maior do que ele. E isso é a grande sacada do livro do Hobbit. A grande sacada. Bilbo vivia a vida dele, então a jornada dele, a expectativa era tudo material. A vida dele era tudo o aqui e agora, empirismo, materialismo. Ele vivia o aqui e agora, as coisinhas dele. Quando ele se deixa ser comissionado e se torna um discípulo, acontece um salto transcendente. E agora o Bilbo não faz mais parte da narrativa dele, ele faz parte de uma narrativa maior. Então, por ele ter tido esse salto transcendente e ter feito parte de uma história maior, ele lutou, ele andou, ele se esforçou e ele conseguiu chegar nesse patamar, a história dele se tornou pequena. E agora todas as outras coisas tomaram o devido lugar. Ele agora não tinha mais aquela paixão, aquele amor pelas coisas dessa vida, porque ele tinha ascendido a um patamar maior na sua jornada. Quando a gente lê esse capítulo 10 de Mateus, nós vemos no final que Jesus fala assim: quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Perceba que Jesus está dizendo que no início ele chamou os discípulos. Os discípulos viviam as suas vidas, a sua narrativa, eram pescadores, eram homens publicanos, eram homens que viviam a vida aqui agora, no empirismo, no materialismo aqui agora. Nessa jornada, eles são levados a uma narrativa maior. Qual é a narrativa maior? É a narrativa do amor de Deus pela humanidade. Essa narrativa ela é extraordinária, porque é a narrativa de um Deus todo-poderoso, que está para além dessa realidade, que está para além desse mundo material, e que nos convida, nos comissiona a fazermos parte dessa história extraordinária. Então, quando eu e você abraçamos Cristo e enfrentamos as lutas e queremos ser discípulos, nós damos então esse salto transcendente. E agora nós somos colocados numa narrativa maior do que a nossa. A nossa é simples. A nossa é como do Gollum. Todo mundo é Gollum, envolvido em suas paixões, desejoso de fazer a sua vontade, se destruindo por conta disso. Jesus quer nos salvar disso, dessa autodestruição. Jesus quer nos levar para patamares maiores. Que patamar é esse? É nos envolvermos nele. Veja o versículo que fala: quem recebe você, recebe a mim. Então você estará entrelaçado com Cristo. E agora já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Essa jornada é espetacular. O herói, no final das contas, não sou eu, não é você, nem os discípulos. É Jesus. Ele é o herói. E ele permite com que nós participemos. Ele nos veste com as suas vestes. E agora nós entramos numa narrativa maior do amor de Deus para com o ser humano. Todo ser humano é o Gollum. Não é o Bilbo nem o Gandalf. Nós somos Gollum. Mas Jesus nos ama. Jesus deseja transformar a nossa vida. Jesus deseja nos elevar num patamar transcendente e abrir a nossa mente para a eternidade. Se a nossa mente é aberta para a eternidade, tudo nessa materialidade se torna aquilo que é. O dinheiro não vai ter mais aquele poder na sua vida porque é só dinheiro. Os relacionamentos não dominarão mais seu coração porque são só relacionamentos que têm o seu valor, que têm o seu lugar,
mas que agora não se torna mais Deus na nossa vida. O estudo, a produção acadêmica, intelectual, científica, vai tomar o seu lugar na terra, o seu lugar que tem. Mas a nossa mente, quando se abre para a janela da eternidade, você admira, você é tomado de deslumbramento, você é tomado de plenitude, porque agora você foi inserido numa narrativa maior do que você, que perpassa a eternidade. Isso é extraordinário. Quando Jesus nos convida, nos convoca para o discipulado, há o preço. Está aqui, depois leia aí na sua casa o preço do discipulado. Mas a recompensa e o fazer parte é extraordinário, porque o que nós ganhamos? Nós ganhamos o próprio Cristo. Olha aqui, quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Nós recebemos a comunhão com a Trindade. Somos inseridos nessa dança cósmica, como disse C.S. Lewis. Somos inseridos e neste processo nós somos pacificados, nós somos acalmados, nós somos tomados de vislumbres e de amor por esse Deus que é tão maior do que nós, esse Deus que nos ama com um amor infinito. Nós temos uma visão clara de quem nós somos e do quanto a gente não merece, mas aí ele não faz nada pela gente por merecimento. É amor, é graça, é bondade, é generosidade. E por conta dessa jornada, nós começamos a responder a esse Jesus na grandeza que ele fez para conosco, por capacitação dele. Nada que é esforço nosso. Até o comissionar, o entrar na jornada, o abrir mão de muitas coisas, o sofrer em piedade, esperando no Senhor, tudo isso é capacitação dele. E Deus quer nos colocar nessa jornada para que a gente dê esse salto transcendente e abra a nossa visão da eternidade. Espetacular, espetacular. Era essa a reflexão, eu estou assim tomada pensando muito nisso. Que Deus abençoe sua vida, que você leia a Bíblia, que você adquira livros bons como os do Tolkien, os do C.S. Lewis, para que você possa ter a sua imaginação maior, mais aflorada. Mas o que eu falei aqui, quando eu digo imaginação, não é imagens criadas, mas é a imagem do real, daquilo que Deus quer fazer conosco, nos transformando e nos colocando nessa narrativa maior do que nós. E isso dá muito sentido à vida e à eternidade. É espetacular. Que Deus abençoe sua vida, que você medite nisso e muito mais, com certeza. E na próxima eu espero trazer outras coisas, mas é isso aí. Continua aqui comigo, por favor, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha e até a próxima, nessa nossa jornada do herói.